A graça e a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Ellen. Estou aqui para gravar o meu testemunho da restauração do meu casamento. Bem, eu me casei em abril de 2015, exatamente no dia 18 de abril. Me casei 17 de abril no cartório e 18 de abril na igreja. E como eu conheci meu esposo? Eu sempre fui da igreja, né? Sempre envolvida com as coisas da igreja, com muito encargo em tudo que eu fazia para Deus. E sempre orava, né, em relação a Deus para minha família, mesmo sem eu não ter. E eu tinha muita vontade de me casar, via minhas amigas se casando, via as pessoas próximas de mim se casando. E aquilo ali para mim às vezes era muito frustrante, né? Porque eu falava, Deus, minhas amigas todas se casaram, estão se casando, conheceram alguém, e eu, né? Então aquilo ali para mim às vezes era até angustiante, mas o Senhor, Ele trabalha no tempo dele e na hora dele. Então eu continuei orando, continuei fazendo as minhas coisas na igreja, né, sempre com muito encargo, e eu orava ao Senhor, né, em relação ao meu casamento. Comecei a chamar a existência ao meu casamento. E até que em dia, no ano de 2013, lá pro mês de outubro, eu conheci o meu esposo, né? Naquela época eu liderava uma célula, eu sou da Igreja Videira, né? E nós trabalhamos com célula. Eu liderava uma célula, né? E eu conheci meu marido ali, né? Porque na verdade eu tinha uma sobrinha que ela era anfitriã da célula e ela sempre chamava ele e ele nunca ia. E ela sempre falava dele pra mim. Só que eu nunca tinha conhecido, né? E ele não conhecia Jesus na época, né? Ele não conhecia Jesus, ele não sabia nada sobre Deus, ele vivia no mundo. E até que um dia eu cheguei na célula, ele estava lá, né? E eu fiz a célula, né? E depois, no final do culto, ela foi falar pra mim que o rapaz que ela tanto chamava era ele. E ali era, quando eu vi ele, vi como uma pessoa normal, né? Uma pessoa muito quieta, muito tímida. E a minha sobrinha falou dele pra mim, né? Um pouco da história dele. E ela falou assim, olha tia, eu não sei se ele vai permanecer, porque ele é do mundão, né? Então ele não sabe o que é isso aqui. Ele não sabe, na verdade, quem é Jesus. E eu falei simplesmente assim, não, deixa que o Senhor vai fazer a obra. Se Deus falar no coração dele, ele vai continuar vindo. E aí ele continuou vindo, né? A minha célula sempre era na quinta-feira. E toda quinta-feira ele estava lá, né? Sentado, ouvindo a palavra, participando, né? Se envolvendo. E resumindo, queridos, nós nos passamos a nos conhecer melhor. E ele sempre participando de tudo. E depois de uns 6 meses, ele me chama para conversar, né? Ele me chamou para conversar e falou que estava interessado em mim, que queria ter algo sério comigo. E ali eu falei com ele,
né? Eu falei com ele, olha, minha vida você sabe do jeito que é para Deus, eu vivo para Deus, né? E é isso que você quer? E ele falou que sim, né? E tá, né? Ali nós passamos a fazer a corte, porque na nossa igreja tem esse princípio de fazer corte, né? Corte, para quem não sabe, é só você pegar na mão, você conhecer a pessoa sem beijar, sem abraçar, ter uma amizade ali pura e sincera, né? E oração também. E ali nós passamos a fazer isso. E logo ele passou pelo encontro da igreja. Logo depois ele se batizou, eu estava lá. Logo depois ele começou a fazer cursos na igreja, né? E eu sempre ativa também na igreja. E tá, né? Com o passar dos meses, nós passamos a se envolver mais na igreja. E ele sempre naquele primeiro amor, né? Buscando o Senhor em tudo, participando em tudo. E tá, a gente ficou um ano, né, nos preparando para casar, porque na conversa que eu tive com ele a primeira vez, ele falou que queria casar comigo, né, e eu também falei para ele que eu era mulher para casar, né, e ele viu isso também em mim, né, e falou assim, por isso que eu tô aqui conversando com você, porque eu vi isso em você, eu sei que você é a pessoa certa que o Senhor separou para mim. E ali nós conversamos com nossos líderes na época, né? Falamos do nosso propósito de casar e tudo. E tá, né? Eu fiquei um ano mexendo com coisas de casamento juntamente com ele. E em abril, exatamente no dia 17 de abril, nós nos casamos no civil, em abril de 2015. E no dia 18 nós casamos na igreja, no religioso. E ele foi muito bonito, né? Deus nos abençoou, eu ganhei muitas coisas. Né? O Senhor abriu as portas também para que eu fizesse o meu casamento, né? Com todo o direito que toda noiva tinha. E foi muito lindo o meu casamento. E ali nos casamos, né? E lá fomos nós, duas pessoas sem entendimento nenhum, né, em relação a saber o que era realmente o casamento, apesar que eu e ele fizemos cursos, né, mas você viver ali na prática, ali duas pessoas dentro de uma casa totalmente diferente. E nos casamos e fomos morar juntos, né, e ele foi sempre um homem muito bom para mim, né? Um homem muito bom, uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa muito amável, uma pessoa que não deixava faltar nada para mim, né? Eu trabalhava na época também, logo depois de 2 meses que eu casei, eu engravidei e nós morávamos de aluguel, né? Sempre moramos de aluguel e eu tive que parar de trabalhar porque eu estava passando muito mal, né? No início da minha gravidez. Eu estava sangrando também, né? Tive sangramento ali no início da gravidez. Foi uma gravidez um pouco complicada, muitos enjoos. Então eu tive que parar de trabalhar e só ele que estava trabalhando, né? Então ele sempre muito atencioso comigo, né? Apesar que eu fiquei sem trabalhar, ele foi muito compreensivo, ele entendeu. Muito cuidadoso, nunca deixou faltar nada para mim, né? Pelo contrário, ele me tratava assim como uma rainha. Mas aí os meses foram passando, né? Os meses foram passando e eu, por ser uma pessoa, eu era, né? Hoje eu falo que eu era uma pessoa muito explosiva, porque a minha vida inteira eu ouvi da minha mãe, ela falando assim para mim que eu nunca podia deixar o homem me pisar, que eu que tinha que ser a cabeça,
né? E devidamente também assim, pelo casamento que minha mãe teve também, né? Que foi muito sofrimento para ela. Então, ela sempre falava isso para mim depois que ela se separou do meu pai, que o homem tinha que me respeitar, que eu não podia deixar o homem falar mais alto do que eu. Então isso foi, infelizmente, gerou, né, esse fruto ruim na minha vida. E eu achava que era certo que minha mãe tinha falado para mim, então quando meu marido falava alguma coisa para mim era motivo de eu esbravejar, era motivo de eu virar a cara, era motivo de eu não respeitar, era motivo de eu brigar por qualquer coisa. E ali isso com as minhas atitudes, né, mal sabendo eu que eu estava sendo muito tola, né? Eu estava sendo muito tola com aquelas minhas atitudes, né? Atitudes erradas. E mal sabendo eu que eu estava deixando as raposinhas entrarem no meu casamento por falta de sabedoria e orgulho mesmo, né? E ali, né, os meses foram passando, só ele trabalhando e eu dentro de casa, grávida, né? E às vezes ele chegava cansado do trabalho, eu estava ali nervosa. Tudo bem que eu estava grávida, né? Que a mulher, de uma certa forma, ela fica mais sensível na gravidez, mas nada justifica. Nada justificava a maneira que eu falava com ele, a maneira que eu agia com ele. E todas as vezes que eu agia errada com ele sempre agia diferente comigo, né? Sempre ali com paciência, sempre ali calado, né? Ele ficava na dele, ele não falava nada e eu procurando briga, né? E assim foi, né? Assim foi, a gente se isolou muito, né? Assim, como eu disse para vocês no início, eu era muito ativa na igreja, juntamente com ele. Depois que a gente casou, a gente se afastou, né? Foi um erro que a gente fez, né? A gente se afastou sim, né? Ia na igreja de vez em quando, mas quase nunca. E nos isolamos, né? Não procuramos ajuda, né? E as coisas só foi piorando, piorando, piorando. E ali meu marido, ele não estava tendo mais aquela paciência que ele tinha antes comigo, né? Assim, de ficar calado, né? De ter paciência comigo. Ele começou a mudar ali algumas atitudes dele, né? E a gente não ia mais para a igreja da forma que a gente ia antes, né? E eu cada vez mais aquela mulher possessiva, aquela mulher ciumenta, aquela mulher falante até demais, de uma certa, resumindo, né, eu não respeitava mais meu marido ali, né, porque na minha cabeça o homem não podia falar mais alto do que eu, o homem não podia pisar em mim porque eu achava que ele estava pisando em mim e não era isso que estava acontecendo, né, pelo contrário, eu que estava totalmente errada. E os poucos anos foi passando, né? Passamos um ano, primeiro ano de casado muito difícil, né? E eu estava grávida, né? Logo depois minha filha nasceu, né? Ela nasceu em abril, dia 13 de abril de 2016, né? Uma menina linda. E nisso meu casamento já estava muito desgastado, mas meu marido sempre ali me apoiando, sempre ali do meu lado, sempre ali me respeitando, né? Sempre ali tendo paciência comigo. E depois que minha filha nasceu, nosso casamento ficou ainda mais difícil, né? Porque eu tinha uma criança para cuidar, mãe de primeira viagem, né? Ah, e detalhes, eu me casei aos 35 anos, tá?
e eu fui mãe aos 36, né? E ali e só ele trabalhando. Ali eu com a criança pequena, recém-nascida dentro de casa, e ele tinha que sair para trabalhar, e aquilo ali me deixava mais sem paciência ainda, porque eu achava que ele tinha a obrigação de ficar comigo, né? Porque tinha, né? Na minha cabeça, na época, eu pensava assim. E hoje eu olho, irmãos, e vejo o tanto que eu era tola, o tanto que eu era imatura, o tanto que eu errei como esposa, né? Tantas vezes ele falava, olha, eu tenho que trabalhar, porque é só eu que trabalho. E eu sei que você não tem condição de trabalhar porque a gente tem uma filha, né? E recém-nascida ainda. Mas eu não queria entender, as coisas tinham que ser do meu jeito, da minha hora, da minha forma de... Tinha que ser do meu jeito, né? E ali, às vezes, eu não deixava meu marido nem comer em paz, às vezes eu não deixava ele nem dormir, porque eu achava que ele tinha obrigação de estar comigo 24 horas, que ele tinha que dar um jeito lá no trabalho dele, falar que não podia ir trabalhar naquele dia, porque ele tinha que ficar comigo, porque era obrigação dele, e não era, né? Porque ele tinha que trabalhar, né? E ali, meus queridos, meu casamento só foi definhando cada vez mais. E eu com minha bebê recém-nascida, né? E ele só trabalhando, só ele que podia, só ele que estava trabalhando na época. E a gente morava de aluguel. E muitas vezes ele ia para o serviço a pé para deixar o dinheiro para comprar o leite para nossa filha, porque eu vivia tão estressada que o meu leite era pouco, né? Eu vivia tão possessa, eu falo que eu era possessa naquela época e não sabia que o meu leite era pouco, né? Às vezes meu leite secava. Então o dinheiro da passagem de ônibus ele deixava para mim comprar um leite ou então alguma coisa e ia a pé para o serviço. E da onde a gente morava, o serviço dele era muito longe. Tanto é que ele gastava 2 horas e meia a pé para chegar no serviço. E eu não via nada disso, né? Eu não via que ele fazia tudo isso assim pro meu bem, que ele deixava o dinheiro lá pro meu bem, porque ele me amava, ele queria o meu bem. E eu não via isso, eu tava tão cega, eu tava tão tola, eu tava tão possessa, né? E tão egoísta que eu só via o meu lado. Então tudo era motivo de eu brigar com ele. E tá, nós saímos do lugar que a gente estava antes, quando a gente casou, depois a gente foi morar em outro setor de aluguel, também numa kitnet. E ele sempre trabalhando, indo a pé para o serviço, para deixar o dinheiro para mim, o dinheiro da passagem, né, para deixar para mim, era mais uma renda a mais para manter eu e minha filha. E assim foi, né? Aí, em novembro de 2016, né, saiu, um amigo nosso ofereceu uma pequena chácara para a gente morar, né? A chácara era desse amigo nosso, ele pediu para a gente morar lá, para a gente estar cuidando da chácara e tudo, porque meu marido ele é jardineiro, né? Ele trabalha com jardinagem há 20 anos. E esse amigo nosso pediu, né, para a gente morar na chácara dele, e a gente foi, né? E eu sem trabalhar ainda. E a gente foi e só meu marido trabalhando e tá, né? Ficamos lá, né? Sem pagar aluguel, graças a Deus. A gente, pelo menos isso, a gente se livrou do aluguel. Mas mesmo assim, mesmo a gente morando de favor na casa desse irmão, na chácara dele,
as coisas continuavam ainda muito apertadas, porque eu estava sem trabalhar, com uma bebê de 8 meses, né? E só meu marido trabalhando, porque ele trabalhava numa firma de jardinagem, né? Aqui em Goiânia, porque nós somos de Goiânia. E mesmo assim a renda não dava, né? Porque era muito pouco, ele era sócio, ele ganhava salário mínimo, né? E tanto é que ele estava trabalhando até os finais de semana fazendo bico para aumentar a renda. E muitas das vezes eu não entendi isso, né? Eu brigava com ele porque ele ficava já a semana inteira fora de casa, trabalhando. E no sábado, no domingo ele trabalhava e chegava à noite já, ele chegava de noite já, e eu era motivo de eu brigar com ele. Então eu era, meus queridos, que nem aquela mulher lá de Provérbios que fala assim que nem aquela mulher, se eu não me engano, que fala assim, que é que nem aquela goteira. A Bíblia ela compara a mulher iracunda que nem aquela goteira que fica caindo 24 horas ali no seu ouvido, pingando, né? E fazendo barulho no seu ouvido. Então eu era dessa forma com meu marido. Era 24 horas. Não era 24 horas porque ele estava trabalhando, né? Mas quando ele estava dentro de casa, era o tempo todo reclamando, murmurando, falando, né? Brigando com ele. E eu não via, né? Eu estava tão cega, eu estava tão possessa, eu estava tão errada, sabe? Que eu não via isso, eu estava tão egoísta que eu só via o meu lado, que eu achava que ele tinha a obrigação de estar comigo ali 24 horas, que ele não podia, tinha que largar, muitas vezes tinha que largar o serviço, não tinha que trabalhar no final de semana, não tinha que ficar comigo, porque era a obrigação dele, mas não, ele tinha que trabalhar, né? E quando ele chegava em casa para ter um pouco de paz, eu brigava, eu falava, eu muitas vezes me vitimava, eu chorava, né? Fazia aquele drama todo para ver se ele tinha dó de mim, para ver se ele ficava com pena ou se ele... Na verdade, eu me fazia de vítima ali, muitas coisas, né? E tá, né? O meu marido foi cansando disso. Ele foi cansando. Mas mesmo assim ele ficava comigo, né? Mesmo assim ele estava ali comigo. Mas nosso casamento já estava muito desgastado, porque a gente não estava indo mais para a igreja, meu marido trabalhando muito, né? Meu marido na correria para trazer o pão para dentro de casa, né? E eu me desleixei muito também, né? Uma coisa que vocês não façam, mulheres, sabe? Não se desleie, não se esqueça de você, né? Eu me desleixei muito, eu não cuidava mais da minha aparência, eu não cuidava mais do meu corpo, né? Então eu engordei muito, né? Eu deixei de cuidar de mim, né? Então aquela mulher que meu marido conheceu antes de casar, ela não existia mais, né? Aquela mulher sábia,